Então, hoje nós teremos o nosso irmão Leopold nos falando, né? Mas infelizmente ele não pôde vir, ele teve problemas de saúde e pediu para remarcar. Então, eu já tinha uma palestra na intuição, que já vinha me falando sobre, que é amar assim, né? Como eu falei, um tema simples, um tema fácil, fácil. E interessante que no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é o capítulo 12. Capítulo 11, anteriormente, né, é a lei de amor. Então, para adiante, então nós temos aí, na sequência, o amar nossos limites. Eu quero fazer uma leitura breve. No item 3, perdão, no item 4 dele, deixa eu me situar aqui. Sim, é no item 3, realmente. O item 3 dele, ele vai trazer essa explanação acerca do Evangelho trabalhado dentro do amor aos inimigos. Como nós trabalhamos esse amor aos inimigos? E normalmente a gente acha impossível porque o conceito de amor ele acaba sendo distorcido pela sociedade ao longo. A gente vai falando amor e vai confundindo ele com uma série de outros sentimentos devido à limitação da nossa linguagem. A nossa linguagem humana se limita à ideia de amor dentro dos sentimentos ainda mais primitivos do ser humano, e não necessariamente nos sentimentos superiores que Cristo nos convidava. Se fosse impossível realizar tudo isso, nosso Mestre Jesus não teria nos convocado a realizar. Do contrário, ele estaria pregando uma pegadinha em nós, né? E ele não veio fazer isso. Então, ele veio nos convidar realmente a um exercício de uma ação que talvez a gente não tenha isso de uma forma tão clara e confunda com aquele sentimento de gostar. Porque, assim, amar quem a gente gosta é fácil, né? É bem mais fácil. Pessoas que nós temos afinidades, então isso é bem mais tranquilo de se realizar. Agora, agir de forma positiva em relação àqueles que não temos nenhum vínculo de afinidade já nos exige uma percepção um pouco mais aguçada. Daí, ele vem nos falar. Bom, gente, vamos lá. Eu vou fazer essa leitura para a gente ir refletindo sobre. Capítulo 12, amai vossos inimigos. Item 3. O amor ao próximo é o princípio da caridade. Amar os inimigos é a sua aplicação máxima. Pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, nós já temos aí uma mensagem que é quase repetitiva dentro do Espiritismo, né? As maiores chagas do ser estão no egoísmo e no orgulho, né? Então, já é algo a gente perceber, a gente prestar atenção. Se as maiores chagas da humanidade estão pautadas aí no egoísmo e no orgulho, então a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Olhar para dentro de nós, as nossas sombras. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Foi aquilo que eu comecei falando. O que é muito comum, né, na nossa sociedade. Dentro de uma determinada cultura, a gente utiliza uma determinada palavra e dentro de uma outra cultura se utiliza de uma outra determinada palavra que não necessariamente ela tem exatamente o mesmo sentido. Existe um pensador italiano que ele falava que traduzir é trair. Porque dificilmente quando a gente traduz algo dentro de uma determinada cultura, uma linguagem, uma palavra, dentro de uma determinada cultura, ela vai se transportar ao ser traduzida para uma outra cultura de forma integral. Normalmente, dentro daquela cultura, ela vai ter uma série de elementos ali que são próprios daquela cultura. E só quem viveu aquela determinada cultura, ou quem conhece aquela determinada cultura, que vai compreender melhor aquela palavra.
Eu estou falando isso exatamente para a gente compreender aí essa palavra pequena e tão complexa, mas ao mesmo tempo tão simples, que é amor. Vamos lá. Então, Jesus não quis dizer com essas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou um amigo. Começa já a esclarecer. A ternura dá a entender confiança, e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. É óbvio, é claro, é simples, né? Então, podemos ter para com eles, não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Então, isso é uma questão até de preservação da nossa própria vida. Não é? Então, se nós sabemos que alguém tem verdadeiramente a intenção de tirar a nossa vida, nós não podemos ser omissos ao ponto de simplesmente virar as costas e dar uma confiança que sabemos que a pessoa ela não tem condições de receber essa confiança. Assim como se eu sei que um amigo ele tem dívidas de jogo, eu não posso chegar, é algo que não acontece, mas eu não posso chegar e falar assim, meu irmão, guarda esses 100 mil reais aí com você. O que ele vai fazer? Ele vai vender, ele vai utilizar isso no jogo, ele vai utilizar esse dinheiro de alguma determinada forma. Então, nós precisamos ter essa consciência, não é? Beleza. Segundo, entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando encontramos um indivíduo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Então, aqui a gente já tem uma clareza e uma desconstrução daquilo que, por vezes, nós temos de amar os nossos inimigos e que, às vezes, nós temos uma confusão de ter uma mesma afeição, do mesmo jeito que eu gosto de pessoas queridas, ter para com o inimigo. Então, esse princípio já parece impossível, mas aqui ele já está esclarecendo que não é disso que ele está falando. Vamos entender melhor o que ele está dizendo. Este sentimento resulta de uma lei física. Esse sentimento que ele está dizendo aqui é aquele sentimento que nós temos quando nós encontramos uma pessoa que não é amiga, certo? Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação da repulsão dos fluidos. Isso é uma lei universal, e nós vamos ver ela representada em várias partes do universo. E que aí nós vamos popularmente dizer assim, meu santo não bateu com o fulano, com o da ciclana. E a gente vai ver naturalmente as pessoas que, por vezes, nós nunca vimos, nunca tivemos contato, temos uma afeição, como se já conhecêssemos há milhares de anos. Então, a gente vai entender o porquê disso. Vamos lá. Os pensamentos maldosos carregam em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que experimentamos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Olha que didático. A gente está esclarecendo aqui a ideia de amor que vem sendo confundida pela humanidade ao longo de séculos e séculos e séculos. Volto a dizer, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Fica aí uma dica de leitura. É pequeno. Amar os inimigos não pode significar, portanto, que não devamos diferenciá-los dos amigos. Este ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível, de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e a outros o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma mesma palavra
para expressar diversas formas de sentimentos. A razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. Aqui, a espiritualidade trazendo a informação para nós. Porque a linguagem humana, ela é limitada. Daí a dificuldade de nós conseguirmos expressar a ideia de amor e deixar isso de forma clara dentro do que nós utilizamos de forma geral. Então, quando falamos amor para uma determinada pessoa, por vezes, dependendo se a linguagem de amor dessa pessoa for vamos dizer assim, o presente ou a matéria, ela vai entender que quem me ama mais é quem me dá mais. Existe uma outra linguagem de amor, que é aquela do reconhecimento das palavras de afirmação. Aí uma determinada pessoa ela vai entender que alguém a ama mais se ela estiver sempre elogiando ela. E aquele que não elogia, não a ama. Porque esse é o entendimento dela, é a linguagem de amor dela. E aqui nós estamos desconstruindo isso. Fica uma dica também de leitura, as 5 linguagens do amor. Lá é bem interessante, vai falar, não é obra espírita, mas é uma obra muito interessante do ramo da psicologia, que está acessível aí a qualquer um, pela internet, pode achar. Bom, esse daí vai falar sobre, às vezes, isso é interessante até mesmo para familiares e casais, porque às vezes questionam, nossa, mas a pessoa não gosta de mim, porque se gostasse de mim, não faria isso ou aquilo. E por vezes, só é uma confusão na forma de expressão, o que ela entende por amor e às vezes o que eu entendo por amor. É uma confusão. Claro, não estou falando de casos grotescos de agressão e de outras coisas mais, né? De manipulação, a gente está falando de expressões básicas, né? E que cada um tem, às vezes, seu entendimento. Então, quantas pessoas entendem que a pessoa gosta de mim quando ela faz sacrifícios financeiros? Quando ela me dá coisas caras e valiosas? E outras, você pode dar um mundo para ela financeiramente e aquilo não vai fazer diferença nenhuma para ela. Porque não é a linguagem, às vezes a expressão dela é o toque, é o contato físico, é o carinho. Enquanto para outras, se você tocar nela, ela já espinha. Percebem como isso às vezes são a humanidade com as suas linguagens e aqui a gente só está desmistificando a ideia de amor dentro do conceito social. Vamos lá, seguindo. Amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada. Não é uma forçada que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. A gente percebe isso, né? Quando a gente se aproxima de alguém que ou nós sabemos que não gosta da gente, ou que a gente não tem aquela afeição, logo o nosso corpo fica em estado de alerta, né? E não fica naquele estado tranquilo, de relaxamento, o que ocorre quando a gente entra em contato com pessoas queridas. A gente desarma, a gente não fica preocupado com o que a gente vai falar ou deixa de falar. Eu falo, né, dentro dos princípios básicos, a gente não se preocupa, a gente sabe que a outra pessoa não vai utilizar as nossas palavras contra nós. E isso, infelizmente, a gente sabe que em outros casos, tudo que você disser será usado, poderá ser usado contra você no tribunal da sociedade. Não é assim que acaba acontecendo? Então, bom, amar os inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Começa a clarear mais, né? Então, quer dizer, dentro dos ensinamentos de Jesus, é não ter, é não nutrir nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Já está indo no bom caminho. Se você não nutre esses desejos contra aquele que, de alguma forma, te fez o mal, que você não tem, né, um bom sentimento, vamos dizer assim, você não tem afinidade para com eles, já está caminhando bem. É perdoar-lhes sem pensamento oculto em se impor condições, o mal que nos fazem. Aqui é interessante, é perdoar-lhes sem pensamento oculto
e sem impor condições ao mal que nos faz. Porque, por vezes, a gente vai ver alguns casos que assim, não, eu perdoo, mas a pessoa vai ter que brincar e implorar de joelho. Por quê? Porque eu quero que a outra pessoa se humilhe. Isso aí eu realmente estou querendo resolver esse problema ou estou querendo somente dizer para a sociedade o quanto eu sou benevolente e expor a outra pessoa ao processo de humilhação? E dizer, olha o quanto eu sou benevolente. Está vendo? Me fez mal, mas está aqui, ó, pedindo de joelhos. Então, de repente, a gente, lembrando que o amor que Cristo nos prega, que é o amor de nosso Pai, ele é incondicional. Então, ele não tem condições. A gente não pede para que o outro coloque uma condição nesse processo. Eu só te perdoo se você fizer ou se você não fizer. Só fazendo um parênteses. Às vezes, nós que somos pais, avós, tal, nosso amor, muitas vezes, é condicional. Ou seja, os filhos que nos abundam, que nos ajudam, a gente tem uma tendência a gostar mais e cobrar muito do outro. Então, é muito difícil a gente, na situação de pai, né, de avós, ter essa postura, né? O amor é incondicional. Às vezes, aquela pessoa que realmente não está de acordo com você, é que mais precisa, gente. E nós temos isso na nossa mente, na nossa formação, onde a gente tem que esforçar, né, para pensar isso. São eles que precisam da gente. Somos convidados a realizar e fazer esse processo. Né? Ele é um processo que, à medida que eu acho assim, fantástico na doutrina espírita, é esta consciência que nos traz do processo do amor, para que a gente consiga vivenciar em conjunto com uma fé que ela, colocada diante da razão, ela não se abala. Não é uma fé irracional, é uma fé que ela vai sendo construída de forma sólida, baseada em princípios que nós compreendemos e vemos uma racionalidade dentro disso e percebemos dentro do coração. É a harmonia entre a mente e o coração, entre a espiritualidade e a razão, sabe, entre a espiritualidade e a matéria. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos encarnados. Então, nós vivemos um conflito constante entre a espiritualidade e a materialidade. A gente vive um conflito constante entre a mente e a razão. Se a gente for olhar aí no Instagram, nas redes sociais, a gente vai ver várias imagens desse conflito entre o coração e o cérebro, né? E isso é um processo. E que aqui está trazendo ferramentas para clarear como melhor conduzirmos, como melhor agirmos mediante dessas situações que nos são, vamos dizer assim, trazidas. E na maioria das vezes, elas vão estar dentro de casa. Elas vão estar na primeira escola, que é o nosso lar. É com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as pessoas que estão à nossa volta. É ali que a gente precisa começar a trabalhar esses princípios de entendimento. De entender, por vezes, o que me é chamado a realizar nesse papel. Como filho, como esposo, como avô, como neto, e assim se segue. São os papéis sociais. Cada um de nós somos chamados. Normalmente, o primeiro papel social que nos é chamado é de filho, não é? Normalmente, você, independentemente se os pais o deixou no orfanato ou não, você vai ter uma figura paterna ou materna ali dentro. Então, é conviver primeiro. Nós somos chamados a sermos filhos, que é o primeiro papel. Na sequência, aqueles que têm irmãos, a ser irmão e assim se segue. Vamos lá, ao tema. Então, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições, o mal que nos faz. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação, que às vezes a gente coloca, para além da condição.
não, eu vou lá, mas... Né? Ou então, de repente, a pessoa quer vir, quer estar com você para poder resolver isso daí, você está sempre fugindo. Quantas vezes eu fiz isso? Estou indo na sua casa, não. Não estou, não. Não, eu queria estar lá, não vou estar, não. Fugindo de algumas situações que depois foi inevitável. Mas depois que foi resolvido, foi interessante. Uma delas aconteceu hoje. E eu confirmei que realmente eu precisava falar disso. Então, antes de ir preparando, a pessoa bateu na minha porta. E é uma pessoa da minha família, sangue do meu sangue. E eu tenho extrema dificuldade de lidar com ele. Já estou entregando demais. Não posso revelar quem é. Pô, mas foi lá e foi tranquilo, gente. Coisa boa. Senti mais leve depois. Tratei bem, dei minha atenção, me esforcei. Se fosse alguém que eu tinha afinidade, seria muito natural. Teria convidado para ficar mais. Foi alguns minutinhos. Mas ele se sentiu abraçado, se sentiu acolhido. E eu sei o quanto isso é importante para mim. Mas eu tenho dificuldade. E eu sei que isso não é dessa vida. Porque é desde criança. É desde menino. Então, é um processo que me é convidado todos os dias, todas as vezes, a gente está trabalhando isso. Todos os encontros familiares, eu vou estar trabalhando essa questão. Eu estou trazendo a família, gente, é porque essas dificuldades normalmente elas se encontram no nosso lado. Um colega de trabalho, mais que a gente conviva bastante, um colega de trabalho é mais fácil às vezes de você lidar. Você sabe que você não vai ter que estar em outros momentos mais íntimos, a não ser em relação ao trabalho. Mas, bom, vamos lá, vamos seguir. Já estamos terminando. Então, é desejar-lhes. E aí começa um outro desafio. Então, a gente não coloca o obstáculo na reconciliação, mas é desejar-lhes do bem no lugar do mal. E às vezes parece difícil para aquele que nos fez mal, a gente desejar o bem para ele. E aí, se a gente fizer uma prece nesse sentido, ô Senhor, abençoa ele, aí parece que a gente está sendo falso. Parece que a gente não vou falar isso porque eu estou sendo falso. Deus sabe que eu estou sendo falso. Eu não vou pedir para Deus abençoar ele desse jeito. Aí o que acontece? Eu estou falando dos meus conflitos internos aqui. Vamos lá. O que eu fazia? Eu falo, Senhor, ilumina o caminho deles, ilumina o caminho dela, que eles encontrem o amor na vida deles, encontrem o amor verdadeiro, o amor que vem do Pai. Por quê? Porque, gente, se a pessoa tiver na vida dela o amor e isso ser despertado dentro dela, o verdadeiro desejo pela busca e pela unidade com o amor de nosso Pai, as coisas vão começar a mudar dentro da vida. E se ela estiver bem, o mínimo que vai acontecer é ela me deixar em paz, uma coisa boa. Se essa pessoa, não é? Vamos dizer assim, se essa pessoa me deixa em paz, olha o que é racionalidade. A gente entender que se eu oro por essa pessoa e ela começa a mudar, eu peço em prece para que ela encontre paz, harmonia, luz, amor no caminho dela, pronto. É a mesma coisa, de repente, uma pessoa que me deve, eu vou desejar mal para ela, eu desejo que ela fique milionária, que ela me pague. Que ela vai, não, eu vou pagar por abuso. Eu vou dar 3 vezes mais para ele. Não é melhor do que eu desejar o mal para uma pessoa que me deve? Não, fica milionário, porque vai que de repente ele olha para mim, vamos. Olha, percebe que às vezes são coisas simples do nosso dia a dia e que às vezes a gente fica colocando barreiras no processo. Mas parte ainda do nosso campo mental. Aqui e aqui, essa linha. Certo? Então vamos lá. Então é desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes acontece ao invés de se entristecer. Se de repente acontece um bem com essa pessoa,
Aí, como que a gente se sente? A gente se sente bem? A gente se alegra pelo bem? Ou a gente vira e fala assim, ah, ruim, e ainda acontecem essas coisas, mas Deus é injusto. É mais ou menos assim, né? Que a gente acha, fala na gente. É mais ou menos assim. Então, se nós acreditamos que Deus é justo, é bom, é onisciente, é onipotente, é onipresente, está em cada um de nós, em tudo que existe, então eu não posso entender que ele foi injusto. Se essa pessoa recebeu algum bem, ela é merecedora. Mas se ela assaltou um banco, eu não tenho coragem de assaltar um banco. Você tem? Se o outro teve a coragem de ir lá e assaltar o banco, e para ele fez sentido, ele é merecedor daquilo que ele fez. Agora ele é merecedor também das consequências que vão acontecer. Porque ele plantou naquele momento. Ele realizou algo. E ali ele vai. No momento dele, no momento em que Deus encaminhar as coisas, ele vai colher esse processo. Então, a gente precisa entender que tudo que uma pessoa recebe na vida é mérito. Tudo de bom e tudo de ruim. Isso dá uma pesada às vezes, né? Quando a gente olha para a gente. Então, quer dizer que tudo que eu tenho na minha vida, eu mereço. Mas tudo pode também mudar. A gente precisa entender e enxergar isso com um olhar positivo. Agora, a misericórdia divina, ela é infinita. E à medida que nós nos alinhamos à energia do amor divino, as energias dentro de nós vão transmutando. E à medida que essas energias elas vão transmutando, elas vão se modificando, acontece uma mágica. Milagres, curas, processos que às vezes estavam ali estagnados, de repente começam a fluir na vida daquela pessoa, vida emocional. Por quê? Porque ela começou a se curar, a permitir com que o amor entre na vida dela e não ficar presa no processo de mágoa, de ódio, de ressentimento, de rancor. Então, amar os nossos inimigos é um processo muito mais de uma inteligência emocional do que de bondade. Não é sermos bons, sermos falsos bonzinhos, sabe? É a gente ter a inteligência emocional de que aquele que se liberta quando a gente perdoa somos nós mesmos. A gente está se libertando. O outro, por vezes, não precisa nem saber. Nem saber. Isso já aconteceu comigo. Eu tinha uma mágoa violenta de uma determinada pessoa, e é na família também. Então, essa pessoa da família, eu carregava essa mágoa. No momento, eu me dei conta, porque eu criava e nutria expectativas pelo papel que essa pessoa exercia na minha vida. E eu cobrava que ela fosse uma pessoa perfeita. Quem sou eu para esperar perfeição? Num dado momento, conhecendo um pouco mais da própria história dessa pessoa, de infância, dos processos dela, eu percebi que aquela pessoa ela estava fazendo o máximo e o melhor que ela podia fazer na minha vida. Então, eu me envergonhei de um dia ter me sentido magoado, ferido por essa pessoa. Me envergonhei porque eu compreendi que ela fazia o máximo que ela podia fazer. Então, nesse processo, eu não precisei virar para ela e dizer, olha, eu te perdoo. Ela nem sabia. Ela nem fazia ideia. Foi um processo todo meu. E quem estava estagnado naquela energia era somente eu. E quando eu me libertei daquela energia que eu mesmo criei a partir do meu ego, a partir do meu eu, do meu egoísmo, ou seja, o meu ego no centro, achando que as demais pessoas deveriam me servir, agir comigo assim, assim, eu caminhei mais leve. E a minha relação com essa pessoa melhorou de uma forma exponencial. E até o desencarne foi assim, de uma forma positiva. E eu fiquei leve, porque eu cumpri o meu papel.
E a pessoa seguiu, sem saber que em um dado momento eu tinha uma mágoa. Não era nada a ver com ela. Se ela soubesse, era para mim, deixa eu ver. Entende? Então, são processos internos que às vezes a gente carrega, mas que o privilegiado ao se libertar somos nós mesmos. Quando a gente libera esse tipo de sentimento. Seguindo, então é desejar o bem no lugar do mal, é alegrar-se pelo bem que lhes acontece ao invés de entristecer, é socorrê-los em caso de necessidade. Isso aqui é uma coisa que eu acho interessante. Minha mãe, que ela já não está mais entre nós, ela era uma pessoa muito instintiva. Quem a conheceu sabe. Ela era uma pessoa que, para defender os dela, agia de uma forma assim, né? Chega a estar violenta. Era uma lei. Assim, bom. E a gente sabe que a maioria das mães. Bom. E o que acontece? Mas eu achava interessante. Podia ser o pior inimigo dela. Se caísse ali, ela era da área da saúde, se caísse ali, não era pelo voto que ela fez, era o instinto dela também. Ela socorria essa pessoa. E ela fazia. Todos que chegavam na porta, ela auxiliava, ela fazia. Então eu aprendi muito com ela nesse sentido. Independentemente, poderia ser uma pessoa que ela não gostasse de forma alguma, mas se chegasse, ela nem tocava no assunto e atendia, né, essa pessoa. Então, é socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. O princípio do amor, de amar os inimigos, por vezes é devolver, e normalmente nós temos essa oportunidade de devolver esse mal com o bem. Ao invés de, naquele momento ali, humilhar, relembrar daquilo que foi feito, Jesus nos convida a pagar o mal com o bem. E nesse momento, a gente se libera desse processo e planta uma semente no coração daquela outra pessoa. Né? É uma oportunidade de transformação, de mudar. Porque ali foi um ato de amor. E o amor, uma vez plantado, ele vai germinando. Leva o tempo que precisamos. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento: amai vossos inimigos. Esse é o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Então, é algo que nos desafia e que nos convida a nos tornarmos seres humanos cada dia melhores. Não melhor do que o outro, mas melhor do que eu mesmo, para mim mesmo e para o outro. Quando nós agimos e fazemos isso, nós começamos a progredir cada vez mais no processo evolutivo. Para quê? Para nos tornarmos simplesmente anjos? Não. Porque no final das contas o que queremos é sermos felizes. E a nossa felicidade, ela está atrelada ao nosso processo evolutivo. Ao quanto eu consigo amar. Quanto eu verdadeiramente consigo amar. E o quanto nós estamos dedicados. Nossa irmã fez uma prece, e que semana passada eu estive em uma outra casa e que foi falado sobre a lei de amor e falou sobre coragem. E nessa prece, por vezes a gente não entende o quanto é importante nós pedirmos, porque por vezes somos covardes, não somos chamados a amar. Porque para amar é necessário abrir mão de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso erro, da nossa vaidade. Quando eu falo vaidade, é a necessidade de estar certo, e não a vaidade física, é a vaidade intelectual, que por vezes a gente não, eu estou certo, disso e pronto, acabou. Então, com essa mensagem, a gente encerra aqui nossa fala sobre esse aspecto. Queria convidar
a todos, para que aqueles que não fazem, uma lembrança de fazer um culto no lar, ainda que às vezes morem sozinhos, nós sabemos que ninguém está só. Né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma dica de leitura. O Livro dos Espíritos é uma outra dica de leitura. Minutos de Sabedoria, quem não conhece, esse é um livretinho do Carlos Torres Pastorino, né, que tem pérolas aqui que você abre e normalmente a gente dá uns 3 tapas na cara, né, porque ele vem assim e fala com a gente, né, a gente só tem que ter cuidado quando a gente está no meio familiar, porque a gente fala, tá vendo? A gente fala, ó, você. Normalmente vai falar com a gente e é muito bom para a reflexão, sabe? São dicas. Não quer dizer que precisam ser esses. Pode ter qualquer leitura breve, é um momento para não ser enfadonho, é um momento para ser tranquilo, leve, né? É um momento para que a família ali, que dure 10, 15 minutos, né? Não ultrapasse os seus 20 minutos, a não ser que todos estejam tranquilos, né? Com aquele momento. Se quiserem colocar uma música de fundo, se quiserem cantar, fiquem à vontade. É sempre muito bom. É um momento em que é muito precioso para o lar e para nós esses momentos do Evangelho no lar, do culto no lar, sabe? E com o tempo nós vamos criando o que nós chamamos de egrégora, é uma energia protetora em nosso lar. Né? Então, e pode influenciar não só o nosso lar, como as casas vizinhas, o nosso quarteirão, por vezes até o bairro inteiro. Com um momento que a gente realiza ali com verdade, com dedicação no nosso lar. Então, eu convido porque isso é transformador, e como nós dissemos que, falamos aqui, que a maioria dos nossos maiores desafetos estão dentro do lar, o Evangelho no lar é uma ferramenta muito boa para a gente começar a trabalhar isso. Então, e daí, se conseguimos resolver nossas pendências dentro do nosso lar, então nós estamos aí mais de 70% preparados para caminhar lá fora. Porque se a gente conseguiu vencer aqueles desafios interiores que estavam dentro de nós desde o nosso nascimento, então agora caminhando se torna mais sério. Não é verdade? Então, bom, eu quero agradecer a todos, a paciência, o improviso, né, porque era algo que era uma mensagem que eu queria compartilhar com vocês já há algum tempo, mas não estava tendo ocasião e hoje acabei tendo essa ocasião da gente falar e pensar um pouquinho sobre, né, esse tema, amar os nossos inimigos. Né? Amar, na verdade. A questão de inimigo, há pessoas que me perguntam, já teve pessoas, você tem inimigo? Eu falo, não, eu não tenho inimigo. Se alguém se posiciona como meu inimigo, é uma questão dele. Eu não vejo, eu não tenho ninguém como inimigo. Não existe nenhum inimigo. Tem pessoas que eu tenho afinidade, tem pessoas que eu não tenho afinidade. Apenas isso. Agora, se alguém quer ser meu inimigo, ele será meu inimigo sozinho. Porque eu não vou ser inimigo dele. É um processo. Né? É algo que eu tenho no meu coração, porque eu já tenho tantas dívidas para resolver espirituais que eu não vou perder meu tempo com brigas com inimigos, né? Eu digo, com pessoas que querem ser meu inimigo. Se a pessoa quer ser, é uma questão dela, já não tem nada a ver comigo. E vou fazer a prece para ele. Encontre luz, ele encontre paz. E estou longe, e estou muito longe de ser uma pessoa boa. Muito longe. Porque se Jesus, quando foi chamado de bom, ele disse, por que me dizes? Me chamas de bom. Bom é o Pai, que estás no céu. Mas a gente pode seguir os exemplos dele dentro da limitação, dentro do olhar sincero, para dentro do nosso coração. Para a gente conseguir construir o reino de Deus em nossos corações. Né? Céu e inferno, umbral e nosso lar, cidade, ou qualquer colônia espiritual, benfazeja, é um estado de espírito. Ao desencarnar, como vai estar a minha frequência? Como vai estar a minha vibração? Eu vou estar vibrando no ódio, no rancor, na mágoa, no amor, na caridade? Aonde eu estiver vibrando, eu vou ser transportado
para esse estado. Porque o corpo me prende nesse momento. Mas uma vez que me desvencilhar do corpo, eu irei para o lugar onde eu vivo. Então, umbral, céu, nosso lar é um estado de espírito. Que a espiritualidade possa nos auxiliar nesse processo de construção do reino de Deus em nossos corações. Muita paz, muita luz. Que assim seja.